confrontador, Deus resgatador. Um bom tema para o livro de Isaías, o profeta Isaías, o grande profeta Isaías. Temos sido abençoados por este livro, edificados por ele. Vamos continuar assim nesta manhã. E hoje vamos focar em Isaías capítulo 30. Profeta Isaías capítulo 30, verso 1 até verso 26. Palavra do Senhor que nos encontra nesta manhã. Isaías 31, de 1 a 26. Vamos lembrar ainda antes o verso-chave para nós, quando olhamos este livro, Isaías 55, 6. Vamos dizer esse verso juntos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Certamente a grande advertência do livro de Isaías. Todo coração sábio ouve com atenção. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Nós vamos ouvir Isaías capítulo 30. Deixe-me recordar a você que já esteve aqui nos outros domingos, como é que o livro de Isaías se abre e se inicia. Capítulo 1, verso 1 diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então vemos aqui que Isaías, o seu ministério, sobreviveu, atravessou 4 reinados no reino de Judá, o reino do sul. Israel havia se dividido em 2 reinos, e um deles era o reino de Judá, o reino do sul. Então lá estava Isaías, ele atravessou 4 reinados, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Importante lembrarmos mais uma vez que a fé cristã não é um momento que alguém diz ter alcançado uma iluminação. Alguém acordou de repente no meio da vida e disse que tinha uma iluminação. É uma fé histórica. Ela é a ação de Deus salvífica, redentora através da história, e passa por momentos difíceis, desafiadores, passando pela história de Israel. E aqui está o profeta Isaías, então, atuando como parte dessa grande história. Vamos ler Isaías 30, deixe-me dizer o que acontece aqui um pouco em Isaías 30 para melhor aprendermos o que está aqui. Nós já vimos textos, como no capítulo 7 de Isaías, quando lá é dito que a virgem conceberá e dará luz a um menino. Isaías estava durante ali o reinado de Acás, o rei Acás, que não quis receber sinal da parte de Deus, no capítulo 7, simplesmente deu as costas, e aí Isaías então deu aquele sinal, a revelia do rei Acás. Agora, não mais tempo de Acás. Lá no capítulo 7, Acás, 732 a.C. No capítulo 30, pulamos algumas décadas, 701 agora depois de Cristo, e no trono de Judá, o reino do sul, em Jerusalém, está Ezequias agora, Ezequias. E a situação geopolítica mudou. Lá no tempo de Acás, em 732, Acás tinha uma aliança com a Assíria, o grande império ali vizinho, e porque Israel, o reino do norte, que se uniu à Síria para atacar Judá, o rei Acás, rei de Judá, apelou, se tornou um vassalo do poder assírico para resistir a esses ataques dos 2 vizinhos pequenos. Não mais agora esse momento de aliança com a Síria. Tudo isso se passou. E agora a Síria está pronta para invadir Judá. Não é mais um vassalo, Judá não é mais um vassalo, o rei Ezequias não é um vassalo da Síria. E a Síria está pronta para atacar e sitiar Jerusalém, o grande império da Síria. Mas ali na vizinhança havia ainda um império que já não era tão grande como foi no passado, que era o império egípcio.
E Ezequias começa a buscar agora aliança com o Egito para poder fazer face ou para ter proteção diante da Assíria. Lá no Egito está no poder Psantique, o faraó Psantique I, e nós vamos ouvir aqui nesse texto sobre o Egito, também referido ao Egito aqui nesse texto, com o nome de cidades principais, Zoan, Hanes, aparecem aqui, se refere ao Egito. Então aqui está o Egito agora, nesse texto. Ezequias, Judá, olha para o Egito como uma grande salvação. A Síria vem atacar, Egito é a nossa salvação. Então o Egito aparece aqui com o nome de Egito, às vezes Faraó, que é o título do imperador, ou às vezes falando das cidades principais, Zoan e Hanes. Eis o contexto em que o profeta Isaías se encontra, momentos sempre difíceis, o mundo conturbado, o mundo do jogo político, o mundo da estabilidade, as coisas vêm e vão, as pretensões humanas vêm e vão. E onde é que fica o povo de Deus em tudo isto? Grande texto, Isaías 30. Vamos ouvir a palavra de Deus. Cada coração então aberto à palavra, a mente alerta para sermos edificados conjuntamente. Ouça a palavra. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará a humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Hanes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhe é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Neguebe, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes. Os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas córcovas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de nos confrontar com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes,
velozes serão os seus perseguidores. Fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal, espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como a do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Verso 1-3 dizem: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. No verso 9 diz assim: este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. O verso 15 diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. No arrependimento e na confiança. Verso 18: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, responderá. E o verso 26 diz sobre o brilho novo do sol, um brilho novo da lua. Quando o Senhor, termina o verso, quando o Senhor
cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Esta é a palavra do Senhor. Se eu trabalhasse em Atibaia, então todos os dias seguiria este mesmo caminho que todos nós conhecemos. Saindo na variante, chegando ao trevo, variante, saída de Bragança, chegando ao trevo Fernão Dias, rumo a Atibaia, dia após dia após dia. E aí, num dado dia, um amigo prezado meu, com quem sempre eu e minha esposa nos encontramos com ele, a família dele, para tantos momentos agradáveis. Num dado dia, uma sexta-feira, ele me convida para jantar com ele. E então, depois de um dia extremamente cansativo na sexta-feira, é hora de ir para a casa do velho amigo, para um jantar sempre muito especial que ele prepara quando lá vamos. Mas ele mora em Pinhalzinho. E então, na hora de sair, eu saio para a casa dele, vou, passam-se os minutos e os quilômetros. De repente, me dou conta que eu estou chegando quase em Atibaia. A chamada força do hábito me levou a esse equívoco. Meu amigo está me esperando para jantar. Essa hora, a comida começa a esfriar, quem sabe. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso corrigir essa situação. Eu preciso corrigir o equívoco, o erro que eu cometi. E o que eu faço? Imediatamente, então, no primeiro retorno, eu faço aquela virada e agora começo a marchar o caminho de volta para Pinhalzinho. Sim, é um caminho longo. Eu avancei aí os 20 e tantos quilômetros para Atibaia. E agora, para corrigir o meu erro, eu tenho que percorrer de volta os 20 e tantos quilômetros. Não tem outro jeito. Eu cometi o erro de ir, preciso cometer agora o quê? O acerto de andar o caminho de volta, por mais duro que seja e longo. E aí começar depois o caminho certo, outros tantos quilômetros, até chegar para o momento precioso com aqueles amigos e um jantar sempre também delicioso. Isto aí, a correção que exige uma mudança, uma atitude que chamamos de diametral. O que é diametral? 180 graus. É organizada a nossa localização geometricamente como um círculo de 360, metade 180. E quando falamos em 180 é o que nós chamamos de retorno. Aí na palavra prática comum, na direção do trânsito. E o que é o retorno? Eu estou indo para cá. E aí a volta diametral, 180 quilômetros, é o retorno. Direção totalmente oposta, um ponto onde a virada é radical, é tremenda, tem implicações profundas, muda tudo, muda tudo. Esse é o maior exemplo daquilo que a palavra de Deus chama de arrependimento. Você ouviu? Arrependimento. Eis um item basilar do cristianismo, que aliás é muito próprio do cristianismo. E em nenhum outro lugar, além do Evangelho, você encontra arrependimento na dimensão, na profundidade, na realidade, como você encontra no Evangelho. Ninguém conhece o Evangelho, ninguém vai conhecer o Evangelho sem arrependimento. Toda vez que você ouvir o Evangelho de verdade, irá tocar no arrependimento. Um item basilar que, junto com outro, certamente são dois itens basilares. O outro é o perdão. Todo crente tem que aprender perdão. Quantos crentes que não amadurecem nisso? E o outro é o arrependimento. Arrependimento. E aqui nós temos o Judá, o povo então ali de Israel, do Reino do Sul, neste momento, quando este povo vive, o rei Ezequias vive essa situação difícil. Há um povo poderoso, a Síria,
liderado por Senaqueribe, que vai atacar o reino do sul, Judá, vai sitiar Jerusalém. O que fazer? O que fazer? Um povo de Israel, o povo de Judá, que vive sempre longe dos caminhos do Senhor, e vem essas aflições porque eles tomam esses caminhos. Mas o que fazer? O que o rei Ezequias pode fazer? O que o povo de Judá pode fazer diante desse desafio? Eu e você enfrentamos situações assim em nossas vidas. Momentos desafiadores, sim, dos contratempos da vida, mas também diante das nossas lutas espirituais, morais, da questão da vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a direção? Queremos seguir ou não queremos seguir? Enfim, somos semelhantes a Ezequias, somos semelhantes a Judá aqui no ano de 701. Bem, Judá e Ezequias podem tomar a atitude de simplesmente se submeter aos assírios. Não precisa guerra, venham, o portão está aberto, entrem e façam como vocês quiserem. Poderiam também tomar a atitude diferente, uma outra opção seria guerrear. Nós vamos enfrentar, eles são poderosos, são grandes, não importa, nós vamos partir para a guerra, seja o que for. E certamente seria um desastre. Ou eles podem buscar um subterfúgio, uma escapada, indo ao Egito. O Egito também é poderoso. Não é tão grande mais como foi no passado, mas ainda é grande. E há uma questão, uma disputa geopolítica entre Egito e a Síria. Vamos para o Egito, eles nos salvam dos assírios. Egito é nosso socorro, Egito é nossa salvação. Vamos apelar para uma maquinação humana, aqui uma estratégia humana, e a sabedoria humana, e um armar humano, e nós vamos escapar de tudo isso. É uma opção também. E a opção final, que seria reconhecer que eles estão nessa situação porque eles não têm ouvido a voz de Deus, e se arrepender dos seus caminhos, e dar uma volta diametral, abandonar seus pecados, e voltar-se para o Senhor, e entregar o seu futuro e tudo o que eles são nas mãos do Senhor. Se Deus vai usar isto ou aquilo, pertence ao Senhor, mas primeiramente vamos andar com Ele, e Ele vai nos mostrar o caminho, vamos submeter a Ele, nossas vidas pertencem a Ele. No arrependimento, chegar a essa nova posição totalmente distinta, diferente do que eles têm sido e vivido. Esse é o grande chamado aqui do Senhor para eles. Diz o verso 15, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso nele está a salvação de vocês. No arrependimento, no descanso dele está a salvação de vocês. Grande palavra, palavra do arrependimento. Arrependimento, então, este item basilar do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus toda. Arrependimento você não encontra em terapias, esta não é a proposta. Na sabedoria humana não vai se falar em arrependimento, mas arrependimento é este item que encontra a sua expressão mais profunda, que eu já falei, mais real, mais fundamental no Evangelho, em Cristo Jesus. É aquilo que realmente muda tudo. É realmente aquilo que traz a transformação diametral na vida da pessoa, na história da pessoa, e depois nos momentos difíceis, conflitantes na vida da pessoa. O arrependimento é o único caminho da verdadeira novidade. Nós vivemos num mundo que acelera as novidades. Vemos isto aí no consumismo, por exemplo. Mas, na verdade, o que nós temos na experiência humana, em tudo que se cria por aí, e nas soluções humanas, nós temos mais do mesmo com pacotes diferentes apenas. Novidade, meu irmão, acontece somente em Cristo, e dentro da igreja de Cristo, pela misericórdia dele, é onde verdadeiramente acontecem coisas novas, porque é o poder do Evangelho trazendo a algo chamado arrependimento. Note bem essa palavra, esse termo, não se esqueça. Arrependimento é o que realmente traz coisas novas na vida da pessoa, nas suas lutas, nos dramas matrimoniais. Onde está o resgate? No arrependimento. Perdão, já falei também, mas arrependimento. Nos conflitos, nos erros, nos caminhos destrutivos,
Onde está a novidade? Como trazer algo novo? Arrependimento. Arrependimento. A palavra de Deus vem a nós nesta manhã, vem ao seu coração nesta manhã. Ouça a palavra. Transforme-se pelo arrependimento. Falar de transformação no sentido essencial da palavra, no seu impacto total. Pense em transformação. Transformação é possível somente pelo arrependimento. Sem arrependimento não há libertação. Sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento não há um novo dia, não há um novo caminho. Pergunte isso ao filho pródigo. Jesus Cristo contou a parábola do filho pródigo. Se lembra dela? Aquele rapaz que dá as costas para o pai, para a família, exige a herança antes da hora, toma o que tem então de herança e parte, abandona tudo. Vai para a terra distante, viver a vida até que o dinheiro acaba e cai numa miséria tremenda lá. Mas ele se lembra da casa do pai. E como as coisas lá estão equilibradas, em ordem, e como ali então nada falta. E lá, na pior situação, cuidando de porcos, agora o que sobrou para ele, faminto. Aí ele diz: pequei, vou voltar para casa. E ele volta, e algo novo surge na vida dele. É assim, transforme-se pelo arrependimento. Arrependimento transformador, porque ele redireciona a nossa confiança. Antes do arrependimento, nossa confiança está em algo equivocado. Nós buscamos, nos entregamos àquilo que não deveríamos buscar e entregar nosso coração e caminho. Há orientações que não são as devidas orientações devidas que deveríamos buscar. Buscamos então referências, buscamos prazeres, buscamos o caminho do ego humano, uma porção de coisas que estão aí, recebem a nossa confiança. No arrependimento isso é redirecionado. A verdade é que a dependência da suficiência humana é muito comum, é o caminho errado, miserável. Fazemos isto em questões do dia a dia da vida, mas podemos falar de forma fundamental quando se pensa em salvação. Como o ser humano pode se resgatar do seu vazio, da sua angústia, da sua culpa? E aí você pode partir para muitas propostas religiosas, todas elas baseadas numa confiança humana, no seu próprio poder, capacidade, naquilo que você vai fazer, realizar religiosamente. É uma volta ao ser humano, dependência humana, dependência da suficiência humana. Onde está a confiança? Na sabedoria humana, naquilo que o ser humano criou do ponto de vista de projetos sociais, projetos religiosos, ou no próprio indivíduo, ou está no Senhor. O arrependimento coloca isto em ordem finalmente, redireciona a confiança. Veja a situação do povo de Judá aqui. Deus fala através do profeta Isaías palavras tristes, difíceis. Diz assim: ai dos filhos obstinados, executam planos que não são meus, vão buscar proteção no poder de Faraó. Versos 1 e 2. Você percebe aqui? O chamado é confiar no Senhor. Eles têm andado longe do Senhor, coisas terríveis aconteceram nessa terra, e acontecia nesses dias. Vocês se lembram, por exemplo, o rei Acaz chegou a sacrificar, ele seguia ídolos que exigiam sacrifício humano, sacrificou seu filho a um ídolo, para dar apenas um exemplo de como eles estavam longe do Deus revelado e que os formou como povo para anunciar às nações esse Deus. E aqui está eles então, nesta confiança totalmente equivocada. Nós vamos dar um jeito nesse negócio. Não é preciso voltar-se para Deus, não é preciso arrependimento. Nós temos uma fezinha em Deus, deixa assim, vamos buscar nós mesmos um caminho. Aliás, o Egito é o nosso grande Salvador. Vamos nos voltar para o Egito. Não precisamos acertar com Deus, vamos acertar com o Egito. E nós resolvemos tudo.
Eis o coração humano nas suas artimanhas, e eles tomam ação, eles enviam mensageiros, embaixadores ao Egito, os seus líderes vão a Zoan, vão a Hanes, e diz que eles vão passar ali então por terras difíceis, levando tesouros para o quê? São formas de comprar o apoio do Egito. E eles vão pelo caminho interno, o mesmo caminho é interessante, o mesmo caminho que Israel trilhou uns 700 anos antes, quando foi liberto do Egito. Eles poderiam ter ido pela rota do mar, mais curta e também mais viajada, mais segura, mas eles vão para o interior, talvez até para ficarem um pouco escondidos e não serem notados, mas enfim, lá vão eles com tesouros para então nos seus recursos, seu poder, resolverem o problema sem ter que passar pelo arrependimento. Mas Deus diz, vocês vão atrás de uma nação inútil, e realmente foi. A história diz que o Egito não pôde os livrar, e foi terrível a situação de Judá. Mas vem as consequências, a proteção de Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito, humilhação. O Egito é socorro inútil, nos diz verso 6, verso 3, verso 7, Deus já diz, será um fracasso isso, não adianta. É a confiança no lugar errado, é a atitude comum de todo o coração humano. Eu vou achar um jeito de resolver sem ter que passar pelo arrependimento, que é a verdadeira volta a Deus. É sobre isto o Evangelho. Aqui já temos o Evangelho no livro de Isaías de muitas formas e de formas bem declaradas. Cristo Jesus crucificado, o que é? É um chamado a mim para o arrependimento exaustivo, total, chegando à crucificação. Cristo morreu minha morte, eu morri com ele. É então zero o caminho que até agora eu vivi. Não mais nas minhas virtudes, se fosse o caso, não mais nas minhas traquinagens, mas de coração aberto diante de Deus. Ó Deus, eu preciso de uma nova vida, eu preciso morrer para esta vida. Que retorno, que mudança diametral Jesus Cristo nos apresenta. É a luta do coração humano, e aí que o ser humano rejeita, resiste. O orgulho fala mais alto. Quem poderá quebrar esse orgulho do coração humano? Eu não sou tão ruim, eu estou razoável, eu sou bom até, e eu dou um jeito então em tudo aqui, está tudo tranquilo, até que chegue o dia quando os olhos são abertos, o arrependimento vem. É preciso corrigir então a confiança. Onde está a minha confiança? Onde está a confiança de Judá, Ezequias, o rei? Onde está a sua confiança nesta manhã? Igreja aqui presente, onde está a sua confiança? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu libertador? Tem que ser o Senhor Deus, o Rei eterno, porque o resto será inútil sozinho. Mas como pode ele se tornar a minha confiança primeira e basilar? Pelo arrependimento. Eu preciso romper com todos os outros caminhos, possibilidades humanas, e então finalmente voltar-me totalmente ao contrário, para confiar no Senhor. Você já voltou? O arrependimento já chegou na sua vida? Você já passou pelo Cristo crucificado ou não? Que culpa, estou arrependido. A morte dele é a minha morte. Como é terrível a minha situação, mas louvado seja Deus que ele morreu a minha morte, e então eu posso dar a meia volta, eu posso fazer o retorno pelo poder do Cristo crucificado. Onde está a sua confiança? O arrependimento redireciona a confiança, e aí o arrependimento faz algo maravilhoso. Ele nos remete à palavra de Deus, não mais à palavra humana, não mais a sabedoria humana, não mais a minha própria palavra, mas nos remete à palavra de Deus. O desafio dos pregadores que têm que anunciar a palavra. Qual é o desafio dos pregadores da palavra de Deus em todos os tempos? Qual é? Ser fiel, fidelidade à palavra de Deus como ela é, pregar como ela é, anunciar como ela é, fidelidade então total a ela, ou focar no desejo do público,
adequar a cultura para ficar mais palatável. O que fazer? A tentação do pregador: focar no que dá público, adequar a cultura, tornar a palavra de Deus doce para um coração e corações, cultura que não passou pelo arrependimento. Trazer uma falsa paz, mas isso dá status, dá público e até dinheiro. Ou como Isaías aqui, ou como Isaías sofreu. No meio dessa geopolítica, não porque ele era um homem simplesmente da política, mas porque a política envolve a questão espiritual, a questão com Deus. E ali ele sofre por falar a verdade, ele é fiel à palavra. O povo de Israel, veja só, aqui está um povo que quer ouvir algo como eles querem, não a palavra de Deus. Aí está o desafio dos pregadores. Nos nossos dias nós temos os chamados pregadores liberais, que simplesmente, liberal no sentido teológico, simplesmente abandonam a historicidade da palavra de Deus e transformam isso aqui numa mera alegorias, tiram todo o sobrenatural dela, desacreditam com explicações. Ou você tem os chamados progressistas, eles afirmam que a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas entendem que precisa ter um progresso, entre aspas, e a palavra de Deus tem que se adequando com a cultura, porque ela fica desatualizada com a cultura, nos seus valores, etc. Parece que são crentes, parece que creem na palavra de Deus, mas sutilmente eles entram com as adequações culturais, são progressistas. E aí eles se tornam progressistas nos campos sociológicos, políticos também. Mas enfim, o desafio dos pregadores, o que fazer? Olha, Deus diz a Isaías: escreve numa tábua, registra num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Um testemunho eterno do que? De que Deus falou, mas este povo é rebelde, não querem saber da instrução do Senhor. Verso 9. Escreve isso como testemunho, Isaías. E ele escreveu, e até hoje, nesta manhã aqui, o testemunho está em pé, de como a obstinação daquele povo levou eles ao caminho que eles levaram. E aqui está para a nossa própria advertência nesta manhã. O que eles queriam, o que eles diziam? Eles diziam aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Se há uma coisa que existe em nossos dias, é pregação orientada para aquilo que é agradável e até para ilusões. Tal de teologia da prosperidade, que dá dinheiro, arrebanha multidões. O que é senão mera ilusão? E ficam ali de ilusão em ilusão, sustentando pessoas hipnotizadas por essa ilusão. Mas aqui também diz: falem-nos coisas agradáveis. Pregadores que creem na palavra e ficam procurando temas e assuntos que agradam, não perturbam o ambiente. Pregadores que se diz pregador evangélico, que podem passar um ano sem falar do Cristo crucificado e da cruz, sem falar de arrependimento, e fiquem teminhas daqui, teminhas de lá na Bíblia, sem entender que esses teminhas não têm realmente uma sustentação, a não ser que eles estejam calcados no encontro com Deus, no arrependimento, no Cristo crucificado. Que o problema do coração humano é profundo demais, é terrível demais. Não é uma questão de melhorar um pouquinho mais ali, dar um pouquinho mais de esperancinha aqui. Precisa mexer com a raiz, e aí as outras coisas vão cair no lugar devido. Pregadores que querem falar sempre do que é agradável, na internet dá sucesso, fazem encontros daqui e ali, sempre sobre esses temas. Quando que vão falar do Evangelho? Quando que vão falar do Cristo crucificado? Quando vão falar que o ser humano precisa da graça e misericórdia da cruz? Quando que vão confrontar o estado terrível e pecador do coração humano? Quando?
vão deixando de lado. Dizem que creem, mas vão deixando de lado. Não é o sucesso da mídia, da internet, da mídia social. Enfim, o arrependimento é maravilhoso, porque redireciona a confiança e nos remete à palavra. Nós voltamos a ouvir finalmente a palavra de Deus. Note que o último pedido aqui deles para com os profetas era este: parem de nos confrontar com o santo de Israel. A santidade de Deus nos confronta em nossos caminhos. Nós entendemos a nossa miséria quando nós vemos a santidade de Deus. E a cruz revela essa justiça santa de Deus. Como ele cai pesado sobre o pecado. Caiu na cruz em Cristo Jesus. Nós voltamos a ouvir a palavra. Ao invés de ficar ouvindo os entendidos, lá está Jerusalém e os conselheiros políticos, os conselheiros sociais vêm com as suas propostas. Não vamos ouvir a palavra do profeta, vamos ouvir isso, eles têm maquinações ótimas. Finalmente nós paramos do arrependimento e nós ouvimos primeiramente a voz de Deus, a voz da palavra de Deus. Eu quero ouvir a verdade da palavra para o meu coração. Por mais que venha sacudir a minha vida, meu remédio, a minha saúde, quero ouvir a palavra. Não quero conversa humana, estou cansado da voz humana. Quero ouvir a voz de Deus, que realmente traz coisas novas. A voz de Deus, a palavra de Deus, que me possibilita arrependimento, verdadeira novidade pela graça dele, transformação. Eu preciso da palavra. Eu quero a pregação da palavra de Deus, verdadeiramente, inteiramente, integralmente da palavra. O arrependimento, poder maravilhoso da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E é o arrependimento que é a grande contraposição ao julgamento. É a verdade do julgamento, da condenação. O arrependimento é o único antídoto à condenação diante de Deus. Escreva isso. Não há outro antídoto. O único antídoto, a única atitude que contrapõe, interrompe a condenação é o arrependimento. Julgamento e condenação é um desses temas que nos nossos dias ninguém quer ouvir falar. Um Deus que condena, um Deus que julga, esse Deus sanguinário, não quero saber dele, não serve para mim. Não me fale desse Deus. E aí os pregadores ficam evitando a questão. Não falam em condenação e julgamento. E são chamados, quem sabe, para uma entrevista em programa secular, não tem coragem de falar nisso lá. E conscientemente não falam, porque querem ser convidados de novo. Julgamento, meu irmão, é um tema bíblico, é um item bíblico. A justiça de Deus, perfeita, exaustiva, é atributo divino. Julgamento, condenação é rejeitado, é negado, mas é princípio bíblico. Diz aqui, versos 12 e 13, como vocês rejeitaram a palavra, esse pecado será como um muro alto, rachado e torto. Deus diz, esse muro vai cair. Vocês estão construindo, mas vai cair. E diz mais, ele os fará em pedaços, serão como vasos esmigalhados, diz o verso 14. Duro, difícil é o dia do encontro com o julgamento de Deus. Olha para a cruz de Cristo e veja como Deus não brinca com o pecado. Deus não camufla o mal em nossos corações. Deus não contemporiza com o mal e o pecado, porque a cultura quer. Porque o ser humano quer o Deus do amor, que não é o Deus bíblico, mas Deus é amor na Bíblia, mas o pacote é maior. Isolar o que eu quero de Deus e não olhar o que eu não quero. Eu vou fazer uma dissecação de Deus e vou construir o Deus que eu quero. Julgamento, Isaías tem essa palavra difícil. E como é difícil para o pregador falar disto?
Há uma condenação. Esses caminhos seus vão levar ao pior hoje e eternamente. Eles tomam essas estratégias falidas, vão ao Egito para buscar socorro. E aí eles falam, vamos construir a muralha. Cerca Jerusalém, a sua muralha enorme. Se o Egito falhar, a muralha segura, Deus diz, a muralha vai cair. Mas se a muralha cair, nós vamos tomar cavalos e fugir, eles dizem. Nossos cavalos são velozes. Deus diz, o perseguidor vai alcançá-los. Não adianta. Quando a condenação Deus vem, não há que possa parar, a não ser o arrependimento. E esse é o chamado profético, esse é o chamado da Bíblia. Essa é a razão porque Jesus Cristo veio, chamar ao arrependimento o pecador. O que pode parar, suspender a mão pesada de Deus é o arrependimento diante dele, quando nos voltamos a ele. Que transformação! Transforme-se pelo arrependimento, meu irmão, minha irmã. Ele redireciona a sua confiança, o remete à palavra, e você finalmente ouve a palavra de Deus, não a cultura, não os amigos, não a família. E isto é que contrapõe a condenação que vem sobre todo mal e todo pecado. Mas a maravilha então final é que o arrependimento encaminha à redenção. O novo dia nasce no arrependimento, o novo tempo chega. O profeta fala a eles que Deus irá ouvir quando eles clamarem. Verso 19 e 20, como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que lhe ouvir, responderá. Maravilhosa graça de Deus que atende o coração quebrantado, arrependido, que se volta no clamor para Ele. Tem misericórdia de mim, transforma-me. O arrependimento chegou, e é um instante, na verdade. Assim que lhe ouvir, responderá. Eu não preciso fazer umas 10 coisas, umas peregrinações para cá, outras para lá, e umas orações diárias, tantas vezes por dia, e fazer. Não, assim que lhe ouvir, responderá. É a graça de Deus que transforma assim. Arrependimento não é 300 anos, é um instante. Sim, há uma caminhada depois. Seu estampinhãozinho começa a caminhar de volta, mas Deus ouviu, mudou, e agora estou numa nova direção, totalmente, diametralmente nova, ao encaminhar da redenção. Alguém precisando aqui de coisa nova na sua vida, precisa uma obra maravilhosa na sua vida, não se esqueça do arrependimento. Ela encaminha a redenção e traz esse rompimento em nossas vidas com tudo que é passado, na verdade. Veja a situação deles. Então você tratará como impuras as imagens que vocês cobriram de prata e de ouro. Povo idólatra, confiando em coisas que não é o Deus eterno. Esse rompimento, diz o texto, vocês vão jogar lá fora, e vocês vão dizer, diz o texto, que quando jogam fora, cai fora daqui, jogarão suas imagens para longe, ídolos do nosso coração. Quantos ídolos tomam conta do nosso coração? Até que chega o arrependimento e nós jogamos esses ídolos fora. Há ídolos aí seculares aos montes tomando conta do coração humano. Precisam ser jogados fora. No arrependimento nós rompemos com isto. Há um rompimento radical. O que é que fica aí na minha vida? Sabe, quando as pessoas dizem que se converteram, estão negociando, não houve arrependimento, não jogam fora os seus ídolos. Estão cheios de explicações, negociações, racionalizações, porque não chegou ao arrependimento ainda. O arrependimento traz um novo tempo de redenção, quando nós rompemos com tudo que era velho para abraçar aquilo que é verdadeiramente novo. E a promessa vem, promessa da redenção. No arrependimento encontramos a redenção encaminhada, promessas maravilhosas. O Senhor vai curar as feridas que lhe causou. A justiça de Deus, o julgamento de Deus cairá sobre eles. Eles vão ser feridos pela justiça de Deus, mas havendo arrependimento, Deus vai curar, Deus vai curar. Promessa, a cura do Senhor, o perdão restaurador, o perdão reencaminhador.
E aí fala de figuras da terra, a chuva que virá, a água, a terra dará alimento, diz o verso 26. Um novo tempo chegou, um novo tempo chegou. As profecias de Isaías têm um cumprimento imediato menor. Esse dia chegou, porque a Síria foi superada, sim, mas numa escala muito pequena. E nós encontramos em Isaías todo e aqui uma dimensão que extrapola o momento e o cumprimento momentâneo. Aponta para um tempo maior, uma realização muito maior. Aliás, encontramos aqui até uma dimensão cósmica, o brilho do sol, o brilho da lua. Como Apocalipse fala, que o Senhor haverá de iluminar para sempre a nova Jerusalém. A redenção momentânea acontece em nossas vidas, quando o arrependimento vem e Deus nos resgata dos nossos ídolos, dos caminhos vazios, longe dele, para encontrarmos uma confiança plena nele e andar com ele neste mundo. E nós somos libertos, temos o poder para vencer nossos caminhos antigos, mas ainda em muitas lutas. Mas, meu irmão, essa redenção que experimentamos agora é um sabor, é uma entrada da grande redenção, essa nova terra e novo céu que espera por nós, onde então nenhuma deterioração estará lá e nem a morte, mas na confiança plena em Deus e somente debaixo do governo dele teremos o tempo eterno, longe, muito longe, na dor, do sofrimento, do mal, dos caminhos malignos, das lágrimas deste mundo, para vivermos então a redenção eterna com o Senhor. Arrependimento. Não há transformação sem o arrependimento. Há paliativos, há manobras, conversinhas que tratam de facetas e não vão ao centro do coração e o problema do coração humano, que não confia em Deus, tem os seus ídolos da confiança no próprio ser humano, sabedoria humana, nos prazeres humanos, no materialismo, etc, etc, etc. Só o arrependimento transforma. Você quer solução? Por que que minha vida? Porque não há arrependimento. É preciso chegar lá. A experiência dele difere de um para outro. Alguns, dependendo da experiência, dependendo da sua constituição, caem em lágrimas profundas naquele momento. Outros no silêncio do seu coração. Mas é a mesma experiência manifestada de formas particulares. Quando finalmente, como filho pródigo, eu digo, vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Já chegou isso na sua vida? Deus em Cristo é o chamado e a possibilidade do arrependimento. Porque o perdão já foi pago se você se voltar. Quando você clamar, imediatamente responderei, diz o Senhor. Lá vou eu, na direção errada para Atibaia, quando deveria ir para Pinhalzinho. Me dou conta que estou na direção errada, longe, muito longe, me afastando do meu destino. Onde eu deveria estar? O destino certo. Estou longe dele e andando rápido. O que eu posso fazer? Eu posso encostar ali no primeiro posto de gasolina que tiver, estacionar meu carro e ficar ali batendo na direção, que camarada que eu sou, veja o erro que eu fiz, eu sou lamentável, e ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas lamentando o que eu fiz. Lamentar, meu irmão, não é arrependimento. Você fica onde você está. Isso é remorso. E às vezes é porque eu fui apanhado no erro. Quem sabe a minha esposa já me é cansada de eu fazer isso às vezes, quem sabe, vamos dizer. Ela me diz, você de novo errou o caminho. Ela me pegou de novo. Fui exposto. Eu estava aprontando e fui exposto. E agora então, como eu lamento. Remorso, isso não é arrependimento. Quem sabe eu posso desconversar. Sabe, nós íamos para jantar lá, não é? Mas olha, aqui trabalho em Atibaia, tem um restaurantezinho simples, pequenino lá, 1 por quilo, eu como bastante lá, vamos para lá, a gente come lá, comer por comer, comer lá, comer aqui, a gente come aqui, não é?
começa a vir essa desconversa. E não entramos na questão. A questão é, eu cometi um grande erro e estou falhando e fracassando diante de algo maravilhoso. Eu tenho um amigo esperando-me com um jantar caprichado, além do convívio à volta da mesa com gente prezada a nós. E agora eu desconverso. Talvez eu poderia naquela hora começar a fazer o quê? A transferir. Um problema. Esse pessoal não põe placa suficiente nas estradas. O problema é o outro. E mais, amigo convida a gente na sexta-feira, cansado, a cabeça da gente não está no lugar. Esse amigo convida na hora errada. O problema não sou eu, é o outro. São as coisas fora de mim. Posso racionalizar. Como eu gosto de racionalizar. Esposa, você se lembra que aquele outro amigo nosso que mora em Atibaia? Lembra dele? Então, na segunda-feira passada, uma semana atrás, ele teve um pequenino resfriado. Ele falou o seguinte: vamos jantar aqui em algum lugar em Atibaia, para a gente não voltar o caminho de volta, sabe? A gente acha um lugar para comer aqui bom, um restaurante bom, quem sabe. Depois a gente dá uma passadinha na casa dele, porque ele estava resfriado na segunda-feira, né? Quando você visita, a gente está doente, está enfermo, precisa ir lá. Aí a gente liga lá para Pinhalzinho e diz: olha, um amigo ficou muito doente e nós fomos visitá-lo. Infelizmente, rapaz, é de última hora, não deu para ir aí. Você entende o coração humano? Vamos buscar uma igrejinha que dá um jeitinho. Não adianta. É preciso assumir. É preciso retornar. É preciso arrependimento, confessar. Chega lá em Pinhalzinho, na casa do amigo, e diz: olha, eu descuidei. Foi um erro meu. Você marcou comigo há 3, 4 dias atrás. Eu sabia. Eu sou o problema. E eu andei o caminho de volta. E aqui estou para confessar isto. Arrependimento. Quando chega o arrependimento, meu irmão. Não há mais necessidade de defesas, de ficar dizendo que eu, e dar um jeito. É alma desnuda e aberta. O arrependimento chegou. Não preciso mais me esconder, manipular. É uma libertação tremenda. O fardo cai. E de coração aberto: Senhor, aqui estou eu, um pecador, para a tua graça em Cristo Jesus. Nada tenho, nada sou, a não ser culpa. E aqui estou, ó Deus, me transforma plenamente. E quando isto chega, toda a redenção é possível. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.